Senhora Dona Maria Francisca, seus filhos João e Ana Francisca, aqui presentes, sejam bem-vindos à Academia de Marinha, casa que os acolhe sempre com amizade, haja motivos para celebrar ou evocar datas que nos tocam, como é o caso do dia de hoje. Senhores académicos, senhores convidados, no dia 13 de junho, apenas há 4 dias, completou-se um ano sobre o falecimento do Almirante Nuno Vieira Matias, 6º Presidente desta Academia. Tenho por hábito deixar passar tempo suficiente para que as sessões evocativas de uma alta personalidade que nos deixou possa ser realizada com a merecida serenidade, até porque a última coisa que se pretende com este avivar de memórias não é certamente aumentar a dor dos seus mais próximos. Os textos das intervenções que hoje aqui serão produzidos em sua memória, bem como todos os que nos chegaram ligados ao seu desaparecimento, darão a origem a um in memoriam, como tem sido feito para todos os anteriores presidentes já falecidos. Tendo o Almirante Vieira Matias já sido objeto das mais variadas homenagens e evocações, senti que faria sentido aqui falar-se essencialmente da sua passagem pela Academia de Marinha. Por isso, convidei para hoje lembrarem a sua ação como Presidente os 2 vice-presidentes com quem trabalhou, a Sra. Professora Raquel Soeiro de Brito, para a classe de Artes, Letras e Ciências, e o Sr. Professor António Dias Farinha, para a classe de História Marítima, bem como o Sr. Comandante Adriano Bessa Gil, este como Secretário-Geral da Academia durante os últimos 6 anos dos seus mandatos. A minha intervenção vai ser necessariamente curta, por 2 ordens de razões. A primeira, para não tirar espaço nem tempo aos 3 oradores convidados para esta sessão. A segunda, porque já por 3 ocasiões elogiei e homenageei a pessoa e obra do Almirante Vieira Matias. Tal sucedeu a 17 de dezembro de 2015, por ocasião da sua despedida na última sessão do seu 2º mandato. Mais tarde, embora ainda tão cedo, quando me despedi do amigo durante as suas cerimónias fúnebres. Por último, há pouco mais de um mês, quando me associei à homenagem que lhe quis prestar à Fundação Oceano Azul, de que fora curador. Seria forçoso vir a repetir-me, o que não gosto de fazer, embora continue a sentir o que então foi dito com o coração, mas também por ser verdade. Vamos, pois, ouvir outras visões do mesmo homem que marcou a Marinha e que também a representou como militar, como diplomata e como académico. Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Almirante, caros colegas, pela sua água, tá bom. Pelas suas enormes qualidades humanas, pelo seu impressionante carisma, Nuno Vieira Matias foi desde muito jovem um homem superior que deixou a sua marca pelos muitos e diversos lugares que ocupou. Ingressou na Escola Naval em 1958. Em 1961, logo que obteve a graduação em segundo tenente, ofereceu-se como voluntário para Angola. Ao voltar dessa missão integra escolas de especialização e como fuzileiro naval, especialidade criada no primeiro quarto do século XVIII e então recuperada, parte para a Guiné, no comando do destacamento número 13 de fuzileiros especiais. Rapidamente, a sua capacidade de comando e liderança se evidenciou nas diversas operações em que este destacamento teve de intervir. Marinheiro de eleição,
Exercendo praticamente em todas as áreas da Marinha, não deixou de ser incansável na defesa da causa do mar em Portugal, pertencendo até ao fim ao Conselho de Curadores, como o nosso Presidente acabou de referir, da Fundação Oceano Azul. Para além das suas competências quase ainda excedíveis, como marinheiro de eleição, ao longo de uma carreira muito diversificada e cumulativa, foi um bom comunicador e um excelente contador de histórias, nomeadamente a sua vida de marinha. Com elas regalava os convidados na sala presidencial desta academia, enquanto se aguardava o início das tradicionais conferências das terças-feiras. Ao integrar nas suas vastas competências a convivência na academia, logo se percebeu que a vida real do almirante Vieira Matias desculpem, não findara com a passagem à reserva em 2002, após uma brilhante estadia de 5 anos como chefe do Estado-Maior da Armada. Não. Apenas iniciou uma nova etapa, desta feita dedicada a várias facetas do ensino, da investigação e ao mar português, que, como tanto gostava de dizer, elevou a desígnio nacional. Em 2003, com o seu grande amigo, professor Dr. Hernando Lopes, e outros membros da Associação dos Oficiais da Reserva Naval, desenvolveu e divulgou estudos sobre a importância do mar para Portugal, nomeadamente com a difusão de vários textos e a realização de numerosas conferências e colóquios ao longo do território português e não só, tornando-se membro muito ativo da Comissão Estratégica para os Oceanos, ao mesmo tempo que era convidado para professor da Universidade Católica de Lisboa. Em 2009, foi nomeado Presidente da Academia por Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Melo Gomes, cargo que ocupou até 2015, pedindo por vontade própria a sua substituição. Foi neste período que, como presidente de classe de Arte, Letras e Ciências da Academia, mais convivi e apreciei o Almirante Vieira Matias. E posso reproduzir como minhas, todas as faculdades já assinaladas. Desejo, contudo, acrescentar mais algumas, e nelas distingo a força interior, manifestada pelo espírito combativo e com que levava a cabo as suas sensatas ideias. O entusiasmo e dedicação com que apoiava as nossas iniciativas. O trato fácil, amável e amigo, mesmo em ocasiões pouco favoráveis. Nas musculadas reuniões semanais em que colaborava todo o staff, tratavam-se as tarefas do uso corrente em qualquer instituição análoga. Ponderava-se na comunicação, na continuação das relações existentes, como, por exemplo, com o Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, com a comunidade dos países de língua portuguesa e a inovação relativamente a relações institucionais existentes, a implementar ou a iniciar com várias universidades, das quais sobressaia dos Açores, Aveiro e Coimbra. Discutiram-se os programas a apresentar pela Academia, nomeadamente os ciclos de conferências, e que o Almirante dava muita importância, dedicados aos estudos do mar e à história dos descobrimentos, tanto nos seus aspectos de base como nos dos problemas decorrentes, assim como os protagonistas mais indicados para tal. A alteração dos limites da plataforma continental logo implicava delicadas questões de estratégia e segurança que foram amplamente discutidas e confrontadas com problemas da atualidade, tendo sempre subjacente a imagem de marca do país, conferindo-lhe dimensão e profundidade. Havia, como há, os pedidos de colaboração propostos por alguns confrades.
Aqui, às vezes, havia alguma discrepância que o almirante habilmente resolvia em pouco tempo. Algumas sessões foram parcialmente ocupadas pelo aumento do número de membros em ambas as classes. E houve também largo tempo dedicado ao estudo do professor Kahn sobre a Marinha em África, documento proposta de Vieira Matias, invulgar valor para a historiografia da época, que revisto e ampliado foi publicado em 2014 pela Academia. Foram anos de franco convívio e amizade que passaram rapidamente e dos quais gostaria de transmitir apenas alguns exemplos. Sendo eu, por dever de ofício, encarrega da organização das exposições bienais sobre o mar e motivos marítimos, iniciadas em 1991, era o almirante Rogério de Oliveira, presidente da Academia, vi-me confrontada com o acréscimo de expositores e respectivas obras. Esta ocorrência, ligada ao facto de se ter procurado aceitar praticamente todos os quadros apresentados, e foram mais de uma centena, visto não se tratar de uma exposição de arte propriamente dita, mas sim de uma divulgação temática, obrigou a mudar o local das exposições da nossa galeria para o Museu de Marinha, em Belém. Houve algumas perturbações, não só nos pintores, que já se haviam habituado a que o concurso decorresse no edifício da Marinha, como em alguns confrades, devido à qualidade pouco digna de alguns quadros, mas a posição foi defendida pelo almirante Matias. Em 2004 lembrei, no quadro das minhas competências, ao então presidente da Academia, o almirante Ferraz Sacchetti, a abertura na Academia de um grupo de trabalho, de um novo grupo de trabalho, sobre, por exemplo, o tema Gestão e Ordenamento das Atividades Litorâneas, o que foi aceito. Assim, anualmente, nos 3 anos seguintes, se realizaram ao longo do dia de uma habitual terça-feira de conferências, cada um dos temas escolhidos. No conjunto dos 3 seminários participaram 2 dúzias de especialistas, entre eles contam-se os atuais ministros do Mar e o nosso presidente. Realizaram-se igual número de conferências. Foram produzidos 3 livros, cujo conjunto tem mais de 400 páginas, amplamente ilustradas, tal como nas sessões presenciais, com esquemas e magníficas fotografias a cores. Nos 2 primeiros temas, o almirante Matias ainda não era presidente da Academia, mas nunca deixou de estar presente nestes seminários e sempre a propósito dava chegas valiosas, enriquecendo-os com os seus vastos conhecimentos. Em 2005, saía a público o Atlas de Portugal, com edição do Instituto Geográfico Português, do qual fui indigitada como diretora e coordenadora. Na altura, a Academia estava sem vice-presidente da secção de História dos Descobrimentos e, logicamente, a sala dos vice-presidentes ampla e equipada com uma grande mesa de reuniões estava pouco aproveitada. A equipa do Atlas era formada por uma vintena de colaboradores, 4/5 dos quais presentes 2 ou 3 vezes por semana, quando não quase diariamente, ritmo que se prolongou ao longo de mais de 2 anos. Fora-nos facultada uma boa sala no edifício onde então sediava o Instituto Geográfico, um desafetado aportelamento de Lisboa, na Rua da Artilharia 1. As instalações eram muito boas. O local era péssimo, por falta de acesso coletivo. Foi por isso que me surgiu a ideia de pedir a utilização dessa sala da vice-presidência, o que prontamente foi aceito. E assim a Academia se viu habitada por gente nova, jovial, transmitindo galhardamente o gosto de trabalhar por uma causa da sua profissão. À medida que os esboços dos mapas e gráficos iam saindo das nossas mãos para os do executor final, e posteriormente, quando as paginações iam estando prontas, como estas se forravam as paredes e até os armários. Foi pena que na altura ninguém se lembrasse de fotografar a sala.
teria sido uma decoração original e uma boa lembrança, quer para nós, quer para a Academia, tanto mais que havia no grupo alguns bons fotógrafos amadores. Um deles, o saudoso professor Henrique Soto, que posteriormente foi várias vezes galardoado por instituições portuguesas e internacionais. Foi nesta fase que o Almirante Matias, ele próprio colaborador da ópera, com um eloquente texto sobre a importância do mar e a localização do espaço português, nos visitava várias vezes, não deixando de interrogar sobre a missão de cada um de nós, opinando sobre o progresso dos trabalhos e sempre nos encorajando perante a obra tão longa e importante. Em 2007 celebrava-se com pompa e circunstância o 50º aniversário da erupção dos Capelinhos na Ilha do Faial. Mal tive tempo de propor a ideia da Academia celebrar o acontecimento, já o Almirante Matias me estava a pedir para me ocupar dessa ocorrência. A sessão comemorativa teve lugar a 16 de fevereiro e dela resultou um livrinho com mais de 100 páginas, acompanhado por um DVD de cerca de 15 minutos, realizado no Instituto Hidrográfico, a partir das muitas centenas de metros de filme em celuloide, filmado por um especialista e por mim mesma, nos primeiros 50 dias da erupção. Nessa sessão tomaram parte e participaram, diretamente, 2 observadores oculares, o então Primeiro-Tenente de Marinha, Tomás Conceição e Silva, da guarnição do navio Patrulha Príncipe, em missão nos Açores, e eu mesma, que me desloquei de propósito, integrada na pequena e única missão portuguesa de geografia, para colaborar no estudo desta erupção vulcânica. Todos os outros intervenientes estudaram, e alguns continuam a estudar, a erupção através da recolha de depósitos e sobre as suas consequências, tanto humanas como ecológicas. As consequências humanas foram logo sendo reconhecidas, pela necessidade das populações da área do Capelo terem de se refugiar em casa de parentes e amigos, quer na ilha, quer na vizinha Ilha do Pico. Posteriormente, deu-se a grande abertura à imigração dos açorianos, quer para os Estados Unidos, quer para o Canadá. Um dos principais estudiosos e divulgadores deste fenómeno natural é o professor Vítor Hugo Forjás, nosso colaborador, que ao vulcão dos Capelinhos tem dedicado grande parte da sua vida científica e editorial. E declara abertamente que ele e grande parte dos teenagers de então, sempre que podiam, à saída das aulas, davam um salto ao Capelo para espiarem o raro fenómeno que a maioria deles não voltaria a ver. Os restantes produtores do livro são maioritariamente ecologistas, jovens açorianos ou açorianizados pelo coração. É o caso do professor Ricardo Serrão Santos, atual Ministro do Mar. A colaboração destes especialistas é muito importante, pois mostra a rapidez de adaptação e ou evolução de numerosas espécies animais e vegetais perante uma modificação violenta do meio ambiente. Sendo o Almirante Matias presidente da Academia, um dia, ao cumprimentar-me no meu gabinete, como sempre fazia logo que chegava, encontrou-me a escolher alguns dos meus diapositivos para uma das conferências que preferi sob a égide da Fundação Carlos de Gulbenkian. Conversa puxa conversa, e o resultado foi a execução de 5 DVDs sobre a multiplicidade de terra e agentes no antigo ultramar português, contendo no conjunto meio milhar de fotografias, abrangendo temporalmente de fins de 1956 aos primeiros anos do atual milénio, ou seja, da primeira emissão da Índia a 2003, última ida a Cabo Verde, embora os anos mais produtivos tenham decorrido nas décadas de 60 e 70 do século passado. Foram anos muito duros, fundamentais na minha profissão de geógrafa, quer na aprendizagem, quer no ensino. Apesar disso, se me fosse proposto repeti-los e fisicamente pudesse aguentar,
imediatamente diria sim. Se sabia fotografar e aprendi a filmar no Vulcão dos Capelinhos, a minha aprendizagem do mundo digital foi tardia, porque perdi a oportunidade única na minha vida de aprender como devia as várias facetas dessa técnica através do meu próprio filho, especialista em informática. Assim, por dever de ofício, 10 ou 15 anos mais tarde, tive de ir aprendendo através de alguns dos meus alunos da Universidade Nova de Lisboa, dispostos a dizerem como fazer por cópia e tentativa. Isto para dizer que não poderia ter produzido esses DVDs se o Almirante Matias não tivesse semi-disponibilizado para esse efeito um colaborador da Academia, o cabo Marco Mendes, que com muita paciência cumpriu longas horas de serviço, colocando as legendas nas fotografias, realizando a preparação final de cada um dos DVDs e a sua publicação pela Academia em 2013. E esta lembrança fotográfica da segunda metade do século passado pareceu ao Almirante Matias um feito importante desta Academia para a memória do país. Estas foram algumas das principais interferências pessoais com o saudoso Almirante Matias, relativamente à secção de Artes, Letras e Ciências. A sua ação aqui e noutras academias portuguesas e estrangeiras, como em todas as funções que desempenhou, foi à medida das suas qualidades de líder de carisma humano. Foi apenas o que desejei relembrar neste dia comemorativo do seu falecimento. Muito obrigado. Sr. Almirante Vieira Matias, Presidente da Academia, Sr. Almirante Roque Martins, Sr. Dona Maria Francisca, os filhos do Sr. Almirante, Srs. Almirantes, Srs. Oficiais, as minhas palavras convênia à Sra. Dona Maria Francisca é para dizer que este lugar estaria hoje ocupado também por Francisco Contente Domingos, anterior vice-presidente, a quem sucedi exatamente nessa vice-presidência e a pedido do Sr. Almirante Vieira Matias, eu tive na altura esta sensação, realmente como professor catedrático da Faculdade de Letras, este ano perdi o meu antecessor, Joaquim Veríssimo Serrão, e o meu sucessor, Francisco Contente Domingos. É realmente uma época triste, aquela que atravessamos. Mas esta homenagem a Francisco Contente Domingos, creio que se justifica absolutamente pela obra que ele deixa nesta Academia, em grande parte sempre em colaboração com o Sr. Almirante Vieira Matias. O Almirante Nuno Vieira Matias distinguiu-se por uma vincada personalidade de múltiplos e variados atributos e deixou um legado de singular prestígio, castrense e académico. Nascido em terras de Batalha Real, quando sempre se referia a Aljubarrota e próximo dos campos abençoados de Fátima, o Almirante Vieira Matias foi uma vocação pela Marinha nas suas diversas valências, mesmo como combatente integrado no Corpo dos Fuzileiros, como a senhora professora Raquel Sousa de Brito acaba, mais uma vez, de recordar e que bem conhecemos todos. No Corpo dos Fuzileiros e como chefe de Estado-Maior e ainda, eu diria, sempre nos caminhos do saber que o levaram a tornar-se num nome acrisolado na Armada, na Academia Marinha e na Academia das Ciências de Lisboa, entre outras numerosas instituições. Sempre fiel aos princípios que nortearam a sua vida, o Almirante Vieira Matias gostava de regressar aos caminhos da infância
e era um gosto vê-lo cuidar do seu frondoso e extenso pomar de macieiras, sobretudo da variedade reineta, e poder apreciar na sua companhia esses frutos delicados que para muitos são a variedade mais apreciada. Do amor à terra natal e do seu tempo de criança e de jovem adolescente, temos junto de nós a melhor testemunha desse período, o Dr. Nuno Afonso Henriques Santos, nome evocativo em que assim recebia do seu progenitor uma marca de distinção. O almirante Nuno Vieira Matias e o Dr. Nuno Afonso Henriques foram companheiros muito próximos no desabrochar da vida. Um era o Nuno e o outro era o outro Nuno, e assim alternavam enquanto cresciam nos caminhos do devir, em que ambos vieram a afirmar-se nas respectivas carreiras. Eu agradeço muito a presença do Sr. Dr. Francisco Contente Domingues, portanto, entre nós. Muito obrigado. A constância na recordação da Batalha Real tornava-se também uma prova infrene da afirmação do país independente que ali, pela sorte das armas, recebia uma prova definitiva da sua singularidade no contexto ibérico e já penhor na afirmação de um país que não permitia que quaisquer poderes ou ambições pudessem vir a manchar. A vida e a carreira militar do almirante Nuno Matias tem merecido numerosos testemunhos de muitos ilustres oficiais e de numerosas pessoas que assim procuram enaltecer os seus méritos e as suas qualidades. Sabe-se que não é fácil a progressão nos quadros militares, pelo que comungamos com os panegíricos tecidos pelos companheiros de armas. Assim sendo, procuramos esclarecer melhor a sua presença, atuação e êxitos nos meandros difíceis do saber e dos seus maiores lugares de conhecimento. A Academia de Marinha soube ganhar um espaço próprio no quadro geral das instituições culturais do país. A generalidade das academias surgiu em tempos clássicos, favoráveis pelo relativo bem-estar económico, mas ainda mais pelo ambiente social e pelo clima de saudável emulação das pessoas pelo saber. Assistiu-se a esse movimento desde a época da cidade-estado da Grécia e manteve-se nos momentos críticos do Senado e dos impérios romanos do Ocidente e do Oriente, Bizâncio. A desagregação posterior cantonou as formas superiores de cultura nas cortes dos senhores feudais da Europa medieval, nos conventos e igrejas e ainda nas universidades nascentes em que se notabilizou Salerno, durante cerca de 2 séculos praticamente única, até Bolonha e Paris, a partir do século X. Esta cidade, situada no sul da Baía de Nápoles, serviu de primeira ligação entre o mundo antigo, que se exprimia em grego e em latim, e também com as criações intelectuais em língua árabe. A partir do século XVII, e sobretudo no século XVIII europeu, o tempo do iluminismo, triunfaram os cenáculos de homens bons, congregados em torno e em homenagem ao saber desprovido de europeus financeiros, habitualmente bem aceitos pelos poderes públicos, desde que reconhecidos como agremiações sem capacidade de intervenção política, embora possam atuar em situações para o bem público de crise que exijam criatividade e esclarecimento intelectual. Ocorre perguntar a razão do hiato entre as academias do mundo greco-latino e a época do Renascimento, em que começam a surgir as novas organizações de índole cultural. A explicação prende-se com o triunfo das religiões do Deus único, que postergavam o estudo e a discussão dos temas que poderiam ferir a ortodoxia da fé e as dúvidas dos crentes. Exemplos maiores da iconoclastia foram as dissensões
sobre a natureza de Cristo, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que dominaram o período entre o século III até o século VI. A antiga Academia de Platão terá sido extinta pelo imperador Justiniano, imperador bizâncio do século VI, o construtor da Hagia Sophia, a Santa Sofia de Istambul, vamos dizer, de Constantinopla, a cidade de Constantino, e que, infelizmente, que tinha sido tornado um museu por Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, em 1928, agora voltou a ser mesquita, quando há tantas mesquitas em Istambul, não precisavam de ocupar mais essa. Repare-se, a Santa Sofia de Constantinopla representa o triunfo da santa sabedoria, da santa fé, portanto, em que comungava nessa época o mundo cristão. Repare-se, portanto, nesta coincidência. É que é também nessa altura que vai desaparecer a velha Academia de Platão. A Grécia pertencia então ao Império Turco. Também desse período data o olvido da escrita hieroglífica, porque os sacerdotes da antiga religião foram sendo incorporados no novo credo que se exprimia em grego e mais tarde em latim. No século seguinte ao do imperador Justiniano, espalhar-se-ia nova religião unitária, que adotou o árabe como língua litúrgica e que, entre outras iconoclastias, coube-lhe verificar o fim da Biblioteca de Alexandria, outro grande foyer, outro grande centro do saber antigo. Quase um milénio depois, graças aos descobrimentos portugueses, ao novo humanismo e à gradual afirmação dos valores greco-latinos, deu-se o florescimento da história, do estudo dos antigos autores e recriou-se com pujança o anelo do saber, da ciência e da inovação e da independência crítica, mantendo uma saudável distância com o poder político para assegurar a autonomia pessoal, o desinteresse pela benesse financeira e pela busca de um alicerce de alcance administrativo, político ou militar. Um dos exemplos mais notáveis da nova ordem académica é o estudo que Jean-François Champollion ofereceu à Academia Francesa sob o modesto título Lettres à Monsieur Dacier. E nessa carta, nesse trabalho, feito a partir da Pedra da Roseta, descoberta na sequência da expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito, o autor desvendava o mistério da escrita hieroglífica ao revelar que aqueles caracteres incluíam na realidade um autêntico valor fonético. Ficava assim feita, nesta altura, princípio do século XIX, ficava assim feita a ligação do mundo moderno ao período da Antiguidade Clássica e o triunfo do espírito crítico e da razão para um ridente porvir na ciência, na filosofia, na arte, na literatura e na história, entre tantas disciplinas do saber e do engenho humano. Já estou a falar na nossa Academia da Marinha em Portugal. Já temos, permite-me esta digressão, pela importância que se revela para a compreensão exatamente da atuação brilhante do almirante Vieira Matias nesta Academia. Depois da Segunda Guerra Mundial, deu-se um notável rejuvenescimento da Marinha Portuguesa, que tanta glória obtivera desde os alvores da nacionalidade, no período dos descobrimentos e do Império Português, em alguns momentos como o do governo de Fontes Pereira de Melo, quando foi possível desenvolver uma política de transportes e comércio marítimo. Eu peço licença só para salientar alguns dos aspectos que me parecem relevantes neste momento, para dizer que ao ter estudado esse período de Fontes Pereira de Melo, nomeadamente no que se respeita ao Brasil, às colónias
e à zona das Antilhas, imagine-se que foi possível estabelecer carreiras marítimas permanentes entre esses diferentes pontos, exatamente no princípio da segunda metade do século XIX, durante o governo de Fontes Pereira de Melo. Foi realmente notável, porque antes existia muito pouco e, de repente, assistiu-se a um desenvolvimento. Eu próprio pude estudar esse assunto no que diz respeito à zona das Antilhas e também há uma coisa que vale a pena dizer: no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros existe uma grande coleção documental exatamente sobre esse período. Entre tantos exemplos, cito apenas a notável atividade do almirante Sarmento Rodrigues ao criar o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, que fez publicar uma notável série de monografias sobre a Guiné e a sua região, na qual é de sublinhar a preocupação em mostrar a história e a realidade, graças a autores, não podemos citar todos, mas há um autor que realmente tem estudos muito importantes nesse quadro, foi António Carreira. Foi nesse período e nesse ambiente de pesquisa geográfica, etnográfica e histórica que se desenvolveu a atividade brilhantíssima do almirante Avelino Teixeira da Mota. A numerosa bibliografia do autor, o seu rigor crítico, a pesquisa infatigável de novas fontes, a preocupação em conhecer as línguas locais como o Mandinga. Eu próprio tratei de arranjar em Paris os dicionários de Mandinga, que serviram durante muito tempo. Eu tenho, mas ficaram com o almirante Teixeira da Mota muito tempo. Ele queria, evidentemente, identificar os locais, e eu acabei por traduzir uma crónica dos Mandingas, que estava num árabe frágil, mas que está inserido nestes estudos que estavam a servir de embrião à atividade agora à nossa academia. Tudo documenta um vulto científico de primeira grandeza, Teixeira Mota, e que constitui o esteio científico do Centro de Estudos de Marinha, hoje Academia de Marinha. O largo período de transição entre uma designação e a outra explica a evolução de um pequeno grupo de notáveis investigadores, integrando a instituição de cada vez mais largo espectro, hoje a nossa Academia. A valia científica do grupo inicial do Centro de Estudos, garantia da seriedade e isenção, serviu de modelo para alargar a instituição a novas valências, a saberes mais amplos e a doutrinas mais diversificadas. Pretendia-se assim alargar a atividade da Academia, procurar responder a novos anseios e projetos da Marinha e das atividades ligadas ao mar, em diversos domínios. Assim se compreende o desejo de melhorar os estudos de construção naval e a presença de oficiais na Academia como o almirante Rogério de Oliveira, notável projetista de navios, e de tantos outros. A Academia continuava a alargar o seu interesse pelos mais diversos domínios. Citem-se os trabalhos ligados ao mar, às artes, às ciências, como a criação e a construção de modelos de antigos navios dos descobrimentos, a valorização dos métodos ancestrais de navegação, tais como a descoberta de vários astrolábios no tempo dos descobrimentos, em que se notabilizou o comandante Estácio do Reis. A atual orgânica da Academia inclui a classe de História Marítima, que eu presidi, para prosseguir e prossegue e alarga a investigação e os projetos do anterior Centro de Estudos. E a classe de Letras, Artes e Ciências, ouvimos agora a senhora professora Raquel Soares Brito, que procura animar, enquadrar e valorizar todos os temas que se impõem nas exigências de um saber mais vasto na nossa época. Para dirigir e valorizar este mare magnum de temas e matérias tão diversas, é necessário alguém dotado de qualidades invulgares e de saber em várias disciplinas. É preciso ter capacidade de direção,
impõe-se que seja reconhecido pelos seus pares, pelos oficiais que têm o estatuto académicos, com qualidade e dedicação a um trabalho ingente, com habilidade de coordenador e que tenha os atributos do verdadeiro diplomata. Nuno Vieira Matias tinha revelado desde cedo qualidades de trabalho, capacidade para sofrer as agruras da condição militar num tempo em que havia combates ativos em 3 frentes de guerra, e a opção corajosa por uma das mais expostas especialidades, a de combatente nas fileiras dos fuzileiros. Ao longo do seu mandato, o almirante Vieira Matias procurou normalizar a vida interna da Academia, moderar algumas iniciativas talvez inconsequentes, morigerar as atitudes menos felizes de alguns académicos, evitando os conflitos que se quase permanentes em que muitas academias se envolvem. E, sobretudo, dinamizar uma instituição, a Academia de Marinha, que, embora jovem na sua identificação atual, guarda, estuda e valoriza parte de um conjunto de bens, de ideias e de projetos que são essenciais na vida, no existir e no devir de Portugal. Muito obrigado. Conheci o almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias na Escola Naval, quando ingressei no curso Dom Lourenço de Almeida, primeiro curso da Nova Reforma, em dezembro de 58. Cruzámos-nos várias vezes durante a nossa carreira na Armada, quando ambos comandantes de fragata. Mais tarde, na minha qualidade de adido naval, acompanhei o então subchefe do Estado-Maior da Armada contra o almirante Vieira Matias numa visita de trabalho que realizou em Washington. Mas só em 1995 servi sob as suas ordens no comando da área Ibero-Atlântica em Oeiras. Mais tarde, já como chefe de Estado-Maior da Armada, foi o responsável direto pela reorientação da minha carreira na situação de reserva, na área cultural, ao nomear-me comandante da fragata Dom Fernando II e Glória em 98 e mais tarde, em 2000, diretor do Museu de Marinha. Períodos em que foram frequentes os nossos encontros. Em meados de 2009, o almirante Vieira Matias convidou-me para desempenhar as funções de secretário-geral desta Academia no triênio que se iniciaria em janeiro de 2010, convite que aceitei com muita honra. Acompanhei o almirante Vieira Matias naquelas funções durante 2 triênios, até janeiro de 2016. Foi um período em que os nossos encontros foram muito frequentes, quase diários. O primeiro triênio foi um período em que as múltiplas atividades foram orientadas tendo por centro o mar. Com efeito, tal como Hernani Lopes, com quem participou ativamente no desenvolvimento do cluster do mar, o almirante Vieira Matias elegeu o cluster do mar como desígnio nacional. Assim, logo no início do seu mandato, decretou, na Academia, que todos os dias eram dias do mar. E assim foi. Desde logo referiu a necessidade de adotar o planeamento das atividades da Academia à realidade, com o tema mar na ordem do dia. Para tal, foi ponderada a conveniência de serem organizados ciclos de conferências sobre a economia do mar. Orientou a sua atuação com base no compromisso de que a Academia de Marinha contribuiria sempre, na medida das suas capacidades e competências, para a missão da Marinha, participando na recriação de imagem do mar, quer na criação de estratégia marítima e no desenvolvimento da nossa cultura marítima, quer no estudo e divulgação dos temas relativos ao mar. Metódico, criterioso e muito determinado, definiu como princípios orientadores do processo de eleição de membros da Academia de Marinha a necessidade de aferir o mérito pessoal e o valor da sua participação nas atividades da Academia. Nessa linha, foram eleitos na Assembleia dos Académicos realizada em finais de 2010 os 2 primeiros membros honorários, os académicos Joaquim Veríssimo Serrão e Adriano Alves Moreira. Pelo facto do académico Veríssimo Serrão não poder estar presente por razões de saúde,
o Presidente deslocou-se a Santarém, acompanhado do Secretário-Geral, para lhe fazer a entrega do primeiro diploma de membro honorário. Foi sensível às particularidades das diversas atividades académicas e refiro em especial a sua preocupação em recordar e salientar os marinheiros que se evidenciaram em matérias tão não específicas da sua área profissional. Foi o caso do nosso saudoso comandante Raul Sousa Machado, que se distingue no desenho, caricatura, pintura, escultura, medalhística e que tinha sido galardoado em 2005, a título póstumo, com a categoria de pintor de marinha pelo Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, na altura o nosso atual Presidente. O comandante Sousa Machado viria a dar o seu nome ao prémio de pintura, atribuído pela primeira vez, no âmbito da Exposição de Artes Plásticas, O Mar e Motivos Marítimos, realizado em 2010. O Almirante Vieira Matias era um entusiasta e conhecedor da nossa história. E alimentava longas conversas sobre os nossos antepassados. Recordo o prazer que tinha em falar sobre os feitos dos nossos antepassados mais ilustres, que tiveram um papel crucial na defesa dos interesses de Portugal. Uma das personalidades a que se referia frequentemente era o seu conterrâneo, Dom Fuas Roupinho, alcaide-mor de Porto Mós e que terá sido o primeiro almirante da esquadra portuguesa. No desempenho das funções da Academia de Marinha, teve a oportunidade de apresentar inúmeras comunicações perante audiências diversificadas. Comunicações que foram muito enriquecidas pelo conhecimento que tinha da nossa história, nomeadamente nos aspectos relativos ao mar, e pela forma criteriosa como o articulava com os princípios da estratégia e da geopolítica. Em meu entender, os conteúdos dessas comunicações mantêm-se atuais e assumem frequentemente caráter doutrinário, razão pela qual considero que uma das formas de homenagear o Almirante Vieira Matias, enquanto Presidente desta Academia, será revisitar algumas das brilhantes comunicações que realizou sobre temas relevantes e atuais que espelham bem a sua visão sobre assuntos da maior importância para Portugal. Assim, iniciarei com a referência à 7ª sessão conjunta realizada na Ericeira em maio de 2011, no âmbito do Protocolo de Cooperação Academia de Marinha, Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, ICEA. O tema escolhido pelo Almirante Vieira Matias para a sua apresentação foi O Mar que nos formou, o mar que nos une. Dessa comunicação destacarei algumas passagens que passo a citar. A origem da nação portuguesa tem no mar uma das primeiras causas da sua consolidação. No início, o pequeno território apenas dispunha da Foz do Douro, de um porto frequentado por embarcações provenientes de paragens distantes, mas depois, com o avanço da reconquista cristã, as fozes do Tejo e do Sado e a Baía de Lagos juntaram-se ao Douro, na múltipla função de locais de refúgio de mau tempo, fontes de apoio logístico e entreposto de trocas comerciais. E mais adiante, o território que viria a ser Portugal teve o seu isolamento de Finisterra, quebrado pelo contacto com marinheiros de outros povos por aqui iam passando. Apesar destes fatores que influenciaram positivamente o tropismo das populações pela faixa costeira, outra circunstância houve que teve sinal negativo. Foi a insegurança provocada pelas incursões de navios das mais diversas origens que praticavam atos violentos, aproveitando as sempre abertas portas da fachada atlântica. Esta dificuldade foi, no entanto, atenuada, e cito, com a reconquista cristã pela utilização dos navios cruzados que acompanharam a progressão militar portuguesa para sul e apoiaram as conquistas de Lisboa, Alcácer, Silvas, etc., até ao final da tomada do Algarve em 1249. O mar ficou assim com marca original, genética, indelével no país acabado de criar, Portugal, que foi conduzido para a laboriosa empresa das navegações. E continuo a citar, para essa empresa muitas causas poderão ter contribuído, mas nenhuma terá sido certamente tão forte como a localização geográfica, diretamente apoiada na curiosidade científica e na coragem dos portugueses de então. E terminava esta introdução afirmando: Portugal deve aos oceanos o motivo da sua expansão universalista. Hoje
vai ter de continuar a retirar deles a força e a identidade que o forjaram e temperaram, ao longo de quase 9 séculos de existência. O mar terá de ser também um potenciador pujante da economia portuguesa. No decorrer da comunicação, referiu-se à soberania dos Estados-nações na atualidade, tendo afirmado, e cito, interessa ter presente que a soberania tradicional do Estado-nação português, tal como de outros Estados-nações, está a sofrer um acelerado processo de mudança devido à transferência para a União Europeia de poderes de decisão, legislativos, judiciais e monetários, e também por força da inevitável globalização, para a qual, de resto, os portugueses deram um forte contributo ao ligarem no século XVI, pela primeira vez, os oceanos. Relativamente aos fatores da globalização e da sua interferência nos Estados-nações, afirmava: acresce ainda estes processos o facto de enorme força da informação global simultânea, do turismo e das migrações, entre outros fatores, poderem ser descaracterizadores da cultura nacional. A compensação para estes processos tem de ser encontrada na valorização dos fatores de identidade nacional, com realce para a história, a língua, a cultura, a geografia. Em todos, note-se, está omnipresente o mar que nos une. Mar que é também o meio físico que constitui o elo de ligação do nosso território profundamente disperso num amplo triângulo atlântico, ao mesmo tempo confere-nos centralidade atlântica, capaz de compensar a posição de periferia continental e estabelece uma via de comunicação com o resto do mundo, onde se encontram muitos dos amigos e aliados, incluindo 230 milhões de pessoas que falam o português. E concluía: o mar deve, por isso, funcionar como marcador indelével do nosso caráter, como aglutinante da nossa identidade coletiva e como potenciador do amor próprio e do orgulho dos portugueses. É este mar que nos formou e que nos fez grandes, que terá de continuar a manter-nos moralmente fortes e unidos. É o mar do futuro. Na cerimónia de posse dos cargos estatutários para o triênio de 2013-2015, realizada em janeiro de 2013, o almirante Vieira Matias afirmou, reiterando o que havia decretado no início do seu mandato: aqui, na Academia da Marinha, todo e qualquer dia das nossas sessões tem de continuar a ser não apenas o dia do mar, mas dia do mar português. É esse o nosso propósito. Revisitemos agora a 9ª sessão cultural conjunta do ICEA com a Academia de Marinha, realizada na Ericeira também, em 4 de maio de 2013. O almirante Vieira Matias proferiu o discurso de encerramento, subordinado ao tema O mar nas relações luso-brasileiras, passado, presente e futuro, de que recordo a seguinte passagem. Portugal, tendo em conta a diversidade dos espaços geopolíticos em que se insere, deveria definir o seu conceito estratégico nacional e, a partir dele, deveria orientar a sua estratégia de cooperação, integrando todos os instrumentos do Estado e rentabilizando-os na cooperação com a CPLP. E identificava as áreas mais importantes, e cito, áreas como a das indústrias, com realce para as navais, as do direito do mar, as das ciências do mar, incluindo a oceanografia e a hidrografia, que teriam uma tarefa importante e crescente no apoio, por exemplo, ao processo da extensão das plataformas continentais e também no aproveitamento das experiências da exploração dos fundos marinhos. E mais adiante afirmava: o Atlântico Sul constitui um espaço onde a cooperação dos países lusófonos pode transformar-se num valiosíssimo património hegemónico de estabilidade, segurança e defesa, e que esse património benéfico poderá ser partilhado por outros, sobretudo os de raízes lusófonas. Consequentemente, por esta via, a CPLP poderá crescer, pelo menos a efeitos. E a terminar, trata-se, pois, de um tema amplo que vale a pena continuar a ser investigado e debatido entre nós, ICEA e Academia de Marinha, para que possamos dar um contributo positivo às ondas do mar da lusofonia. Ondas de mar de união que se espraiam bonançosamente pelas diferentes costas que falam português. Devem ser ondas de bem, como são todas as ondas dos mares da lusofonia, mas com energia suficiente para chegar até gentes longínquas, diversas, mas que se respeitam, se admiram e se afeiçoaram.
Por isso, tenho a certeza de que, se depender do interesse da Academia e do ICEA, os mares da lusofonia serão mares do futuro. Na sessão cultural realizada em 29 de abril de 2014 foi inaugurada a Galeria dos Presidentes da Academia de Marinha. A criação desta galeria, em homenagem aos antigos presidentes, foi a concretização do desejo manifestado pelo Almirante Vieira Matias para que fossem reunidos os retratos pintados a óleo dos antigos presidentes. O retrato do Almirante Vieira Matias teve por base uma fotografia oficial dos tempos em que era chefe de Estado-Maior da Armada. A opção de se apresentar fardado no ambiente do seu gabinete foi do próprio, o que facilitou muito a tarefa do artista em satisfazer, naturalmente, a anunciada preferência de lhe retirar alguns anitos. O académico Mário Alvarenga Rua foi o artista incumbido da pintura a óleo dos retratos. Na mesma sessão, teve lugar o lançamento do livro A Marinha em África, as campanhas portuguesas em águas interiores, 1961-74, da autoria do académico John Cann. Da nota prévia desse livro, da autoria do Almirante Vieira Matias, transcrevo as seguintes passagens. A obra que temos em presença é o resultado de um profundo, competente, inteligente e isento trabalho de investigação levado a cabo pelo professor John Cann ao longo de 2 décadas, sobre o papel da Marinha Portuguesa no contexto das campanhas das Forças Armadas Portuguesas em África de 1961 a 74. Por isso, constitui um documento de invulgar valor para a historiografia dessa época. Ao referir-se aos contactos que tinha tido com o autor quando era chefe de Estado-Maior da Armada e, posteriormente, já como presidente da Academia, afirmava: apercebi-me do seu conhecimento de conflitos contra-insurrecionais, das suas qualidades de investigador e académico e do interesse genuíno que tinha em conhecer com rigor as últimas campanhas militares dos portugueses em África. Ficou claro também que, com o desenvolvimento das pesquisas, aumentava a sua admiração pelo nosso país e pela forma como, com tão reduzidos recursos, veio a sustentar, durante 13 anos, em 3 longínquas frentes, uma guerra contra-insurrecional, lutando contra inimigos treinados e bem armados no exterior. E concluía: pode dizer-se mesmo que John Cann construiu um excelente documento histórico sobre a ação da Marinha Portuguesa em África, baseado em documentos autênticos e em testemunhos diretos, usados de forma profissional, inteligente e muito isenta. No âmbito dos propósitos fundadores desta Academia, inclui-se o estudo e a divulgação da história marítima de Portugal e, nessa linha, dedica algum do seu esforço à investigação histórica, em sentido amplo das últimas ações do poder marítimo nacional no ultramar. Nesse contexto, a Academia de Marinha participou com o então Instituto de Estudos Superiores Militares, o IESMA, na organização conjunta do seminário A Marinha em África, 1955-1975, Especificidades, realizado naquele instituto em outubro de 2014. O Almirante Vieira Matias foi o grande impulsionador da realização deste seminário. Da palestra de abertura intitulada O Planeamento e o Emprego do Poder Marítimo Nacional, o início da sublevação em Angola, 1961, apresentada pelo homenageado, destaco as seguintes passagens a respeito da preparação da Marinha no ultramar, e cito: no início da subversão na África Portuguesa, já a Marinha dispunha de uma estrutura orgânica constituída por comandos navais e comandos de defesa marítima nos territórios maiores, e em 1954 tinham entrado em funcionamento os postos radiotelegráficos das capitanias de Luanda e de Lourenço Marques e o posto radiotelegráfico de Nova Goa. A partir de 1960 foram criadas 14 estações radionavais e 60 postos radionavais no ultramar. Referiu também outra área importante que a Marinha sempre cuidou: a hidrografia e o assinalamento marítimo de costas, portos e barras no ultramar. E mais adiante afirmava: numa visão estratégica para o ultramar, ao juntarmos a este esforço também aquele que o então Ministério da Marinha promoveu no desenvolvimento da Marinha Mercante, tornando o país autossuficiente,
chegamos ao horizonte amplo de uma visão estratégica para o ultramar, correspondente aos objetivos políticos da autonomia nacional e no ultramar e da liberdade de ação no mar, mesmo em posições distantes. Íamos para qualquer ponto do além-mar e voltávamos com total liberdade de ação e autonomia. O poder marítimo nacional era uma realidade indiscutível nos espaços que usamos, quando os queríamos usar dentro do conceito de Corbett. E concluiu fazendo referência à preparação da Marinha para operar em África. Outro setor de preparação da Marinha para as futuras operações em África foi a reativação do elemento anfíbio, os seus queridos fuzileiros. Tratou-se de uma linha de ação lançada em antecipação e não como reação aos acontecimentos de março de 61 em Angola. No que diz respeito à vida interna da Academia, o Almirante Vieira Matias teve direta influência nas várias alterações que foram introduzidas no regulamento interno da Academia, em vigor desde 2003, com especial incidência nas últimas que foram aprovadas na Assembleia dos Académicos em finais de 2015, relativas ao aumento do número de membros efetivos e correspondentes, que passaram de 30 para 40 em cada classe. Terminarei as citações do Almirante Vieira Matias, e peço desculpa, foram bastantes, mas justificadas, com uma referência ao discurso que proferiu para a ocasião da sua despedida como Presidente desta Academia, do qual destaco as seguintes passagens de duas frases que marcaram a sua presidência. Consolidei a ideia de que a Academia de Marinha tem de, cada vez com mais intensidade, promover a constituição do cluster do conhecimento do mar. E o mar deverá voltar a ser a imagem de marca do país, conferindo a dimensão e a profundidade que falta ao território e gerando o fator grandeza que falta na mentalidade da nossa população. O Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias era um patriota convicto, possuidor de relevantes qualidades de caráter, liderança, inteligência e coragem. Foi um militar brilhante, homem de cultura, investigador e professor. Desenvolveu trabalhos em várias academias, organizações culturais e estabelecimentos de ensino. Pôs todos estes predicados e o seu muito saber ao serviço desta nossa Academia. Disse: Sr. Almirante Vidal Abreu, muito obrigado pela deferência. Senhores Almirantes, senhores e senhores académicos, senhores e senhoras convidados, a minha qualidade aqui é de antigo oficial da Reserva Naval. Como dizem os fuzileiros, oficial da Reserva Naval um dia, oficial da Reserva Naval para sempre. Disse-me, em determinada altura, o Sr. Almirante Vieira Matias, em que ano é que eu tinha nascido. Nascemos no mesmo ano. Eu disse, foi um ano de boa colheita. E a minha apresentação aqui, se assim se pode dizer, porque há, para a Reserva Naval, a figura do Sr. Almirante Vieira Matias é fundamental. Com coincidências, em 1958 entraram 20 cadetes do primeiro curso da Reserva Naval para a frequência do serviço militar obrigatório. Uma atividade que estamos a pagar pelo facto de ter acabado. Nessa mesma data, e com o mesmo patrono, Duarte Pacheco Pereira, entraram 14 cadetes que mais tarde viriam a ser integrados no quadro permanente da Marinha. Desses 14 fazia parte o cadete Nuno Gonçalo Vieira Matias. E a partir daí a Reserva Naval passou a navegar no seu percurso juntamente com os oficiais do quadro, vestindo a mesma farda, a farda do botão de âncora, que para nós da Reserva Naval é o símbolo da ligação de intermarinheiros, sejam do quadro permanente ou dos que na Armada prestaram serviço temporário, como foram os oficiais da Reserva Naval.
O botão de âncora define de forma singela os sentimentos que o mar acolhe, lançando-os sobre quantos o navegam, com o sabor da água salgada, batizando-os por igual, sem distinção das suas origens, conhecimentos ou posições na hierarquia. É o símbolo definidor da camaradagem, da ajuda solidária no perigo, da amizade para além do tempo de serviço comum. É este o tempo em que nós estamos para além do serviço comum. 2 anos passados, e referindo apenas dos 14, a personalidade do Sr. Cadete, na altura, Vieira Matias, foi no dia do juramento de bandeira do 3º curso da Reserva Naval na Escola Naval. Esse pelotão era comandado pelo cadete do último ano, Nuno Vieira Matias. E passaram mais de 2 anos. E em 1963, 7 do 4º curso da Reserva Naval, de que eu me incluía, estávamos a prestar serviço em comissão em Angola. Também estavam 7 desses 14 do curso do Sr. Almirante Vieira Matias. Passaram várias décadas nos fuzileiros, em navios. Estava o Sr. Almirante Vieira Matias, cadete, segundo cadete, todos éramos segundos cadetes em Angola. Ele estava na Vasco da Gama como chefe de serviço de artilharia. Várias décadas se passaram e quando o Sr. Almirante Vieira Matias, chefe de Estado-Maior da Armada, assumiu o quadro de comandante da Marinha, era eu secretário-geral da Ordem dos Oficiais da Reserva Naval. O contato foi permanente e aí se revelou realmente, porque tinha realmente o poder para o fazer com outra facilidade, o acompanhamento e o que foi para a Reserva Naval esse chefe de Estado-Maior. Verdadeiramente indescritível. Tão saliente foi que nos acompanhou em tudo o que foi importante as realizações da AOR. Foi connosco a Évora às sessões que ali fomos promovidos na Universidade de Évora, na Universidade de Ponta Delgada, na Universidade de Lusíada de Lisboa, na inauguração da Sala Reserva Naval na Escola Naval, na assinatura do protocolo para os benefícios no Hospital de Marinha, na assinatura do protocolo para a utilização de algumas salas na Corredoria Nacional, na homenagem que foi feita à Reserva Naval no Corpo número 2 de Reservas, Corpo número 2 da Marinha, Corpo de Marinheiros, no Grupo 2. Nunca o Sr. Almirante Vieira Matias deixou de estar presente e até num aniversário que nós fizemos na Corredoria, num dia de chuva, eu estou a ver a Sra. Maria Francisca a entrar nesse dia, vinda daquela bonita terra de Óbidos, para não deixar de estar presente nessa cerimónia. E o Sr. Almirante Vieira Matias deixou para a Reserva Naval, quando o chefe de Estado-Maior condecorou a associação com a Medalha Naval de Vasco da Gama, um trecho que eu, exatamente há 1 ano e meio, lhe pedi para inserir num livro que escrevi sobre a história, as minhas memórias. Escreveu o Sr. Almirante Vieira Matias sobre a Reserva Naval. Parece um autoelogio, mas paciência. No mar ou em terra, frequentemente afastadas dos seus interesses mais diretos e até isolados em longas comissões, os oficiais da Reserva Naval integraram-se na melhor e mais viva das tradições navais, dominando dificuldades em áreas científicas e técnicas, em teatros de paz e de guerra. A atuação destes oficiais foi destacada em centenas de louvores e de condecorações que lhes foram outorgadas, muitos em consequência de ações em combate, mas igualmente em áreas técnicas, o mais se fazia sentir a carência da Marinha em meios humanos. Tendo-lhes sido confiados cargos e missões de mais alta responsabilidade militar, souberam elevar bem alto as mais nobres qualidades do marinheiro, mantendo desde a primeira hora um espírito de camaradagem,
lealdade e vontade de bem servir, que no plano dos princípios continuam a inspirar referências e a ocupar um destacado lugar no imaginário de muitos oficiais da Armada. As minhas memórias, que eu quis que fosse um livro de bolso para chegar a todos, acabou por ser um livro de mochila. Tem 800 páginas e pesa 3 quilos. Não vou fazer, digamos, a deselegância e algum sadismo de entregar esse livro diretamente na mão da Dona Maria Francisca, porque é muito pesado. Mas é com o maior prazer, com o maior gosto e com um grande sentimento de amizade que eu ofereço este livro, que terminei há um ano mais ou menos, e que no dia 13 de junho do ano 2020 resolvi dedicar ao Sr. Almirante Vieira Matias, com um trecho que diz: ao Almirante Nuno Gonçalves Vieira Matias, memória presente de quem foi enorme entre os maiores do seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mostre só o livro, já que não o vai. Eu ainda posso comer. O livro já saiu ou ainda não? Ainda não saiu.